Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao webinar do GFAM. Meu nome é Lorena Hakak e, junto com a Ana Jolana Barbosa, nós somos coordenadoras do GFAM e vamos mediar esse webinar. Só para lembrar para todo mundo que os webinars são gravados e disponibilizados no YouTube. Então, para quem depois, se alguém perdeu algum webinar, quiser assistir, é só entrar ou direto no nosso YouTube ou pelo site do GFAM, www.gfam.com.br. Hoje a gente vai ter um webinar com a Yara, já vou apresentá-la. Para a gente aqui é muito importante a gente receber pesquisadoras mais jovens, digamos assim, né? A Yara, ela trabalha né, com economia da família e do gênero. Ela é aluna de mestrado em economia do PIMES, o FPE, e aí ela vai apresentar o seu trabalho. E antes de falar do trabalho, além dela estudar economia da família e do gênero, ela também estuda microaplicada, também tem interesse em áreas de saúde e crime. Então, voltando para o paper, né? Então, a Yara vai apresentar o trabalho Her Money, Their Course, Bargaining over Domestic Work in Brazil. Tudo bem, Yara? Tudo certo. Vou compartilhar aqui, então, para a gente começar. Então tá. Muito obrigada por você ter aceito o convite para apresentar aqui no GFAM. Eu que agradeço o convite. Felicidade de pós-graduando poder compartilhar um pouco da pesquisa. Então, obrigada por terem me chamado. É importante, tá certo. De novo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu vou apresentar o artigo Her Money, Their Course, Bargaining over Housework in Brazil, que foi feito junto com o Carlos. Então, no geral, a gente sabe que mulheres elas tendem a ter uma carga maior de trabalho doméstico, né? E no Brasil, isso chega a ser quase 2 vezes maior, a relação de trabalho doméstico feita por mulheres em relação aos homens. E essa diferença em relação à alocação do tempo, tanto em trabalho doméstico quanto em lazer, ela justifica bastante das desigualdades que a gente tem no mercado de trabalho entre homens e mulheres. E por que essa alocação de tempo em trabalho doméstico ela gera essas desigualdades? Primeiro, porque quanto mais tempo você gasta em trabalho doméstico, menos tempo disponível para o mercado de trabalho, mas isso também pode influenciar a escolha de atividades menos produtivas pelas mulheres, pode determinar com que elas invistam menos em educação, por exemplo. Então, a escolha de alocação em trabalho doméstico, na verdade, ela é relevante porque ela importa para questões de equidade e eficiência na economia. Então, o que esse paper vai tentar fazer, e que eu quero convencer vocês que a gente faz, na verdade, é que a gente quer estimar o efeito de um aumento na renda das mulheres e como isso afeta a distribuição de trabalho doméstico dentro dos domicílios. E eu espero que no final da apresentação eu consiga convencer vocês de que o principal fator que faz com que mude a alocação de trabalho doméstico nos domicílios é justamente através do poder de barganha. Então, o mecanismo seria você aumenta a renda das mulheres, elas têm um poder de barganha maior dentro do domicílio, e isso afeta a distribuição de trabalho doméstico dentro do household. E para mostrar isso para vocês, a gente vai usar uma variação exógena, num programa de transferência de renda, que é a Bolsa Família. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que exatamente tem uma variação exógena dentro do programa. Então, a gente vai usar isso como nossa estratégia de identificação. Então, o nosso paper ele se relaciona com três vertentes da literatura. A primeira é da renda das mulheres e a distribuição de trabalho doméstico dentro dos domicílios. A grande questão dos papers que analisam isso, na verdade, de como a renda afeta o trabalho doméstico, eles normalmente encontram uma relação negativa, então, quanto maior a renda, menor o trabalho doméstico feito pelas mulheres. A grande questão é que você não tem uma identificação causal. Então, normalmente, eles estão trabalhando apenas com correlação, você não consegue dizer exatamente que existe uma relação causal entre renda e trabalho doméstico nessa primeira parte da literatura.
A segunda parte, que é a questão do poder de barganha das mulheres dentro do household e a distribuição de trabalho doméstico, já é uma literatura que já trabalha com uma questão mais identificada, então você começa a falar de efeito causal, mas não necessariamente você está olhando para outcomes de trabalho doméstico. Então, tem uma literatura muito grande já que mostra efeitos do Bolsa Família em decisões do household, então mostra que as mulheres, como elas são a maioria a receber, né, o benefício, então elas passam a tomar decisões no consumo da família, educação dos filhos, em relação à saúde, e a nossa contribuição é justamente olhar para esse outcome novo, que é a distribuição de trabalho doméstico dentro do domicílio. E, por fim, a gente acaba contribuindo para uma terceira parte da literatura, que é mostrar evidências empíricas para os modelos que tentam fazer um argumento teórico para a distribuição de trabalho doméstico dentro dos domicílios. Então, além dessa breve introdução que eu já dei, eu vou falar um pouco sobre um modelo teórico, não é invenção minha e do Carlos, a gente está usando o modelo da literatura, só para dar um argumento e uma intuição de por que a gente encontra esses resultados e que eles fazem sentido. Depois eu vou mostrar o framework empírico, os resultados principais, e aí a parte mais importante para o argumento de poder de barganha, que é justamente a análise de mediação. Então, esses modelos, eles estão interessados de olhar o efeito da renda. Alguém tem uma pergunta? Tá, acho que era só um microfone aberto. Então, o que esses modelos estão interessados e quem está interessado com esses modelos é justamente tentar fazer previsões sobre o efeito de uma transferência de renda para algum indivíduo e como isso afeta a distribuição dentro do domicílio do trabalho doméstico. Então, para isso, a gente vai considerar um modelo que tem dois indivíduos, então um membro A e um membro B, e esses indivíduos têm preferências que podem ser representadas por uma utilidade que é contínua, duas vezes diferenciáveis, e é uma preferência egoísta. Então, a gente tem uma utilidade para cada indivíduo A e indivíduo B, e ela depende do consumo do bem de mercado, que é esse que é, do lazer, que esses indivíduos decidem que eles tomam essa decisão de lazer, e também do consumo do bem doméstico. E o que é esse bem doméstico? São várias atividades dentro do household. Então, limpeza de casa, cuidar do filho, fazer comida, tudo isso está no que a gente engloba como um bem doméstico. Então, tem três hipóteses importantes, que a gente precisa fazer. A primeira é que o bem doméstico ele não pode ser vendido no mercado. Então, a produção do bem doméstico dentro do household fica no household, você não consegue vender esse bem doméstico. Isso é só uma hipótese importante, porque em alguns modelos, quando eles falam sobre produção de bem doméstico no household, às vezes eles incorporam outras coisas, como produção de agricultura familiar, por exemplo. Então, às vezes o household produz arroz, por exemplo, e aí a decisão é entre vender o arroz e produzir para o próprio household. Não é o contexto que a gente está lidando aqui. Então, essa hipótese acaba não sendo tão restritiva. E, além disso, você pode pensar nas famílias comprando e vendendo bens de serviço como empregada doméstica, robozinho aspirador, esse tipo de coisa que facilitaria o trabalho doméstico, apesar que isso não é relevante no contexto que a gente está olhando nesse paper. Por quê? A gente está olhando para famílias que são muito pobres. Então, são famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, e esse aumento do benefício não é o suficiente para fazer com que elas passem a contratar uma empregada doméstica ou que elas comprem um micro-ondas, alguma coisa assim. Então, é um benefício muito pequeno na renda para que altere de maneira significativa a produção desse bem doméstico dentro do household, por meio de equipamentos, né? A segunda hipótese é que o bem doméstico ele é normal, então quanto maior sua renda, maior sua demanda por esse tipo de bem, e a propensão marginal de consumo desse bem doméstico ela é maior para o indivíduo B do que para o indivíduo B. Então, os indivíduos eles vão escolher como alocar o tempo deles entre oferta de trabalho, o domestic time, que seria o tempo que eles dedicam à produção desse bem doméstico, e lazer. A gente vai normalizar o tempo que esses indivíduos têm para então ele aloca essa uma unidade de tempo nessas escolhas que ele pode fazer. Yara, Oi. Só rapidinho, com relação à propensão marginal a consumir, é só que eu não peguei? Do bem?
A propensão marginal, tá. o Tá. consumidor A ele vai tirar uma utilidade maior desse bem de Maior, consumo tá. doméstico do que Tá. do indivíduo B. Tá. E daí a gente assume que essa função de produção, os inputs dela são justamente esse domestic time que os indivíduos decidem fazer, e o consumo do indivíduo A e do indivíduo B tem que ser igual a essa função de produção doméstica que usa esse domestic time como insumo. Daí, por último, uma das hipóteses do modelo é que não tem joint production. Então, o que isso está querendo dizer é que as pessoas elas não conseguem fazer o bem doméstico juntas, os retornos são constantes, os retornos de escala são constantes. Então, você ter as duas pessoas fazendo o almoço não faz com que o almoço seja feito mais rápido, por exemplo. Então, você não diminui o tempo que é necessário para produzir um bem doméstico, nesse sentido que essa hipótese está nesse modelo. Então, só uma última questão de notação. O bem doméstico, ele tem um preço P, que ele é endógeno ao household, né? Eu comentei para vocês que ele não é vendido no mercado. E, dado que esse preço é endógeno, ele está mostrando o benefício a relação que o indivíduo tem entre o bem doméstico e o bem de mercado. Então, por que esse preço está mostrando isso? Porque a gente está normalizando também o preço do bem de mercado para 1. E você tem o salário dos indivíduos, cada indivíduo pode ter um salário diferente, eles não precisam estar na mesma ocupação, e todos os indivíduos podem receber transferências de renda que não vêm do mercado de trabalho. Então, o que a gente vai querer ver na nossa estratégia empírica é justamente quando você tem uma transferência de renda que não vem do mercado de trabalho, que é essa expansão do Bolsa Família, então seria um aumento desse lambdazinho, desse lambda A, desse gama A, e ver como isso afeta a distribuição do trabalho doméstico dentro do household. Então, no fim, os domicílios eles vão maximizar uma função utilidade. A gente assume que todas as decisões ótimas são Pareto eficientes, e a grande questão dessa função utilidade do domicílio é que você tem uma ponderação na maximização. E essa ponderação para o indivíduo A é justamente o poder de barganha que esse indivíduo tem. Então, o poder de barganha desse indivíduo vai depender tanto dos salários dos dois indivíduos, então WA e WB, além dessas transferências de renda que eles podem ou não receber. Então, o household vai maximizar essa função de utilidade. As restrições, eu já comentei com vocês, que o tempo vai ser alocado, foi normalizado para 1, e os indivíduos têm lazer, trabalho e esse domestic time para escolher como faz essa alocação. O consumo tem que ser igual à função de produção, e como você não paga por esse bem doméstico no mercado, então toda a sua renda tem que ser gasta com esse bem de mercado e não com bem doméstico, dado que você não paga por ele. Então, resolvendo o problema, você encontra uma função demanda desse bem de consumo do consumo do bem doméstico. Você consegue encontrar a mesma função demanda para o bem de mercado, mas o que a gente está interessado é justamente no trabalho doméstico do household, né? E o que a gente está interessado é justamente ver como é que uma mudança nesse gama A vai afetar a demanda do bem doméstico. Então, quando a gente deriva essa função demanda em relação ao gama A, que é a transferência de renda que não vem do trabalho, o que a gente encontra? A gente tem esse efeito renda, que ele vai ser positivo, porque a gente supôs primeiro que o bem doméstico é normal, né? Então, quanto maior a renda, maior a sua demanda em relação a ele. Mas esse segundo termo aqui também vai ser positivo, porque a gente está assumindo que quanto maior... se você muda a transferência de renda, então vamos supor que seja um choque positivo. Quanto maior o choque positivo de renda, então isso vai afetar positivamente o poder de barganha do indivíduo A. Então, como ele tem uma utilidade maior em relação ao bem doméstico, então você vai aumentar a demanda pelo bem doméstico. Então, isso vem daquelas diferenças entre as utilidades marginais do consumo desse bem. A implicação disso é que se você tem esse choque positivo de renda, você vai aumentar o consumo do bem doméstico e você vai aumentar, consequentemente, a produção desse bem.
E aí, como esse bem doméstico é produzido dentro do household, alguns dos indivíduos dentro do household vão ter que aumentar a produção de bem doméstico. Então, vai ter que designar um pouco mais de alocação de tempo para esse domestic time, para poder suprir essa demanda desse consumo do bem doméstico. Então, os nossos dados vêm principalmente da PNAD. A gente tem dados de 2001 a 2009. A gente está olhando para principalmente casais heterossexuais que têm filhos, e a gente está olhando para casais que têm filhos de 15 anos e casais que têm filhos com 16 anos, e aí isso vai determinar o nosso grupo de controle de tratamento. E a nossa variável principal é justamente as horas de trabalho doméstico semanais que esses indivíduos têm. Então, eu tinha comentado anteriormente que a gente vai explorar uma variação exógena, eu vou explicar um pouquinho essa variação para vocês agora. Então, eu acho que eu não preciso comentar muito sobre o Bolsa Família, eu acho que todo mundo está familiarizado com o programa, mas o Bolsa Jovem foi uma expansão do Bolsa Família que aconteceu em 2017. Então, foi 2007, desculpa. Ele foi anunciado em 2007, foi implementado em 2008, e o que era essa expansão? Então, as famílias que tinham jovens de 16 a 17 anos, elas recebiam R$33 a mais, e elas podiam acumular 2 desses benefícios. Então, se elas tinham 2 adolescentes de 16 anos, elas podiam receber 2 desses benefícios, e a ideia por trás dessa expansão é incentivar com que esses jovens ficassem na escola. Mas você não tem nenhuma condicionalidade adicional ao que já era feito anteriormente no programa. Então, a frequência escolar não muda para esses jovens, e qualquer outra condicionalidade que o household já tinha que cumprir não muda. Então, no fim, a gente argumenta que isso acaba sendo um choque direto de renda, porque apesar do intuito do programa, seja dessa expansão, seja fazer com que os jovens fiquem mais tempo na escola, você não está mudando nenhuma condicionalidade. Então, a única coisa que está mudando para os households que têm adolescentes de 15 a 16 anos é que agora os households que têm esses adolescentes de 16 anos estão recebendo um pouquinho mais de renda, mas as condições do programa são as mesmas para esses 2 grupos. Posso tirar uma dúvida? Claro. Yara, é o seguinte, você está usando os dados da PNAD, certo? Isso. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, na PNAD, você sabe se aquela família recebe uma renda do governo, certo? Um auxílio, perdão. Isso. Mas você sabe qual o auxílio que a família recebe? Então, não tem uma variável identificando, que é o Bolsa Família, mas tem uma variável de outras rendas que a gente consegue olhar exatamente quanto essa pessoa ganha. Então, os valores declarados são iguais aos valores do Bolsa Família que ela receberia. Então, a gente faz a identificação por essa variável. Tá, e aí quando o domicílio tem os jovens, aí você vê que esse valor é um pouco maior. Isso. Tá. Então, dado que as condições não mudam entre esses 2 grupos, então a gente considera os households com jovens de 15 anos como grupo de controle para os households que têm jovens com 16 anos, que é justamente o grupo que se receberia o nosso tratamento. Então, só para mostrar para vocês como é que é a distribuição de trabalho doméstico no domicílio antes do tratamento, essa linha azul é homens e a linha vermelha são mulheres. Então, a gente percebe que aqui embaixo é as horas de trabalho doméstico por semana, né? Então, tem uma quantidade muito grande de homens que realizam uma quantidade zero de trabalho doméstico, e a quantidade de mulheres que não realizam nenhum tipo de trabalho é muito pequena, e você vê que até as médias são diferentes. Então, homens, em média, realizam menos de 4 horas de trabalho doméstico por semana, enquanto a média para mulheres é 33 horas semanais. Então, você tem uma discrepância, tanto na margem intensiva quanto na margem extensiva desse trabalho doméstico. Mais mulheres fazem trabalho doméstico do que homens, e além disso, elas fazem uma quantidade maior do que os homens que também fazem. E daí, para mostrar que esses grupos de controle e de tratamento que eu acabei de definir para vocês, eles são balanceados, a gente pega várias variáveis da PNAD e mostra que os households que têm jovens com 16 e têm jovens com 15 anos são muito parecidos. Então, a quantidade, e a gente faz um teste de diferenças, né? Então, você não tem diferença significativa na quantidade de trabalho doméstico,
Você poderia estar preocupado, por exemplo, se alguns domicílios com jovens de 15 talvez tenha alguma quantidade diferente de equipamentos que salvem tempo, né, na hora de fazer trabalho doméstico. Então, você tem uma máquina de lavar, você tem fogão, esse tipo de coisa. E a PNAD, a gente consegue ver isso na PNAD, que esses households não são diferentes em relação a isso. Então, a gente acredita que esses grupos são bem balanceados. Tem uma diferença pequena em relação ao grupo que é elegível, né, para o Bolsa Variável Jovem. Então, tem um pouquinho a menos de mulheres, mas quando você olha o valor das médias, isso não é tão significativo assim. E por fim, na nossa estratégia empírica, a gente vai usar um Fuzzy Difference in Differences. Então, o que a gente está fazendo é, esse beta, o nosso estimador é esse beta W, né? Que é o Wild Type Estimator. E aí, esse beta aqui é o beta tradicional do modelo de diferenças em diferenças, esse beta sem o W. A grande diferença para esse estimador que a gente está usando é que ele está ponderando justamente com a probabilidade de você receber o Bolsa Variável Jovem em relação às variáveis observadas. Então, é basicamente como se fosse um IV, que é justamente usando essa variável que eu acabei de falar. Que você não consegue identificar exatamente quem que recebe o Bolsa Família, mas você tem essa variável que você consegue identificar quem está recebendo o Bolsa Família por causa disso. O problema é que, como nem todo mundo que é elegível recebe o programa, você não pode comparar só quem, porque não se inscreveu ou por vários motivos, então você tem que ponderar pelo take-up. Então, o que essa esperança está fazendo aqui é basicamente isso. Então, o modelo de diferenças e indiferenças, ele é bem padrão, a gente está estimando ele por two-way fixed effects. E aí, dado que todo mundo agora está em pânico por causa da literatura de diferenças e indiferenças, né? Isso não é um problema aqui, porque a gente está olhando para 2 períodos apenas. Então, a gente não tem nenhum problema com estimar isso com two-way fixed effects. Então, esse ID é as horas de trabalho do household. E a gente tem variáveis para mostrar o pós-tratamento, se aquele household recebe ou não o Bolsa Jovem. Então, é um modelo padrão mesmo. Então, uma das hipóteses do diferenças e indiferenças é que a gente precisa de tendências paralelas. Então, quando a gente olha para a quantidade de trabalho doméstico de mulheres antes do tratamento, a gente vê que tanto o grupo de controle quanto o grupo de tratamento, eles seguem uma tendência muito parecida. E aí, quando tem o tratamento, que a gente está marcando aqui como 2006, né? Então, a gente não está considerando 2007, a gente não está considerando o ano de 2008, que é quando o programa realmente teve, quando ele começou, porque o take-up foi muito baixo. Então, seria um tratamento parcial. Então, a gente considera só o ano de tratamento como se fosse 2019, que foi o ano que realmente teve a implementação total do programa. A gente faz estimações considerando 2008 também, e não muda muito. Então, só para a análise principal, a gente utiliza 2009, só porque é o ano realmente que teve uma implementação total desse Bolsa Jovem. E o mesmo acontece para os homens. Então, desculpa. E aqui a gente olha que o grupo de tratamento ele tem uma quantidade menor de trabalho doméstico do que o grupo de controle para as mulheres. Para os homens acontece algo parecido. Então, a gente tem que a tendência deles é parecida ao longo do tempo. E aí, depois do tratamento, a gente olha que o grupo de tratamento realiza uma quantidade maior de trabalho doméstico do que o grupo de controle. Então, em teoria, o recebimento desse auxílio está fazendo com que as mulheres diminuam um pouco a quantidade de trabalho doméstico e os homens aumentem a quantidade de trabalho doméstico dentro do household. Então, no primeiro estágio, o que a gente quer fazer, né? Dado que a gente está... Eu falei que aquela esperança é como se fosse um IV. A gente quer ver se esse Bolsa Jovem ele realmente está influenciando a renda das mulheres, porque o nosso argumento é que como o desenho do Bolsa Família, né, faz com que as chefes de família recebam um dinheiro, na maioria dos casos, então a gente espera que o Bolsa Jovem aumente a renda das mulheres. E a gente mostra que isso acontece, não aumenta a renda dos homens, e a gente olha que tem um take-up de 0,48. Então, é aquela história. Você tem várias pessoas que são elegíveis, mas nem todo mundo que é elegível recebe o benefício. E os motivos podem ser porque não quis se inscrever, ou porque não sabe quais são as condicionalidades, não sabe onde não sabe o que tem que fazer para receber o benefício. Então, nem todo mundo que é elegível acaba recebendo o tratamento. Quando a gente olha para os nossos resultados principais, então,
Desculpa, pulei uma tabela. Aqui. Então, o nosso resultado principal seria esse. Que a Bolsa Jovem, então, essa expansão que a gente está falando que é exógena no Bolsa Família, para essas famílias que têm jovens de 15 a 16 anos naquele ano específico, né? Então, não aumenta de maneira significativamente estatística o trabalho doméstico das mulheres, mas aumenta de maneira significativa o trabalho doméstico dos homens. Então, quando a gente pensa naquele modelo, né, o que esse resultado está querendo dizer é: você aumentou a renda das mulheres, elas têm um benefício maior do consumo do bem doméstico do que os homens. Então, como aumentou o poder de barganha delas, então na função de produção, quem vai suprir essa demanda maior do consumo do bem doméstico é justamente uma alocação maior naquele domestic time dos homens. Então, você não muda o trabalho doméstico das mulheres, mas como você tem uma demanda do household maior por esse bem doméstico, então os homens começam a ofertar uma quantidade maior de trabalho doméstico dentro do domicílio. E aí... Yara, por que são duas colunas? Em uma das colunas a gente coloca controles apenas, então as outras variáveis do domicílio, presença de eletrodomésticos e tudo mais, e não muda muito os resultados. Desculpa, eu deveria ter falado isso. Não, então, mas aí o que acontece é o seguinte: quando você tem... Então, o efeito do programa em relação ao trabalho doméstico das mulheres é um zero estatístico. Isso. Elas não vão trabalhar nem mais nem menos por aí. Então, aquele efeito que a gente vê no gráfico acaba não tendo, né? Não é estatisticamente significante. Mas, em relação aos homens, é uma diferença grande, né? Isso. Tem um efeito positivo e grande, né? Aparentemente. 0,36 desvio padrão. Então, é uma diferença significativa. E aí, quando a gente lembra aquele primeiro gráfico da distribuição de trabalho doméstico que eu mostrei, que, tipo, muitos homens não faziam nenhum tipo de trabalho, né? E aí a gente tenta olhar um pouco para a margem intensiva e extensiva, então a gente vê que o efeito está vindo, basicamente, dos homens que não faziam trabalho doméstico e passaram a fazer. Então, você não tem um efeito significativo se o homem já tinha... Se ele já realizava algum trabalho, ele não aumenta a quantidade que ele realizava, mas para os homens que não realizavam nenhum, eles começam a fazer alguma coisa. Então, o efeito vem principalmente daquele grupo de homens que estão na ponta da distribuição, que fazem zero trabalho doméstico. Que é um número bastante grande. Quase, não chega a ser metade, mas é uma porcentagem muito grande da amostra que não faz nenhum trabalho doméstico. E daí a gente faz alguns testes de placebo, né? O que a gente espera é que... Então, o que a gente está fazendo aqui é mudando o ano do tratamento para ver se tem efeitos no trabalho doméstico das mulheres. Então, a gente está designando como se o tratamento fosse implementado em 2003, 2004, em todos esses anos. Se a gente encontrasse um efeito estatisticamente positivo, seria um problema, né? Porque, como não foi implementado nenhum tratamento aqui, a gente não esperava encontrar nenhum efeito. Então, para as mulheres, continua tendo esse tipo de validade. Nos anos anteriores ao programa, não tem nenhum efeito. E a mesma coisa para os homens. Então, as pessoas que estão nos anos anteriores, por algum motivo, elas não antecipam o efeito desse Bolsa Jovem, e também não tem nenhum efeito positivo nos anos anteriores, quando a gente faz esse teste de placebo, fingindo que o tratamento foi anteriormente. Então, nossos primeiros resultados, antes da análise de mediação, eles mostram que os homens dentro dos households, eles aumentam consideravelmente, né, o trabalho doméstico deles, 0,36 desvio padrão, mas não tem efeito nas mulheres. Então, o que você pode interpretar é que talvez tenha uma demanda reprimida por trabalho doméstico dentro do household, e aí quando você aumenta essa renda das mulheres, elas conseguem ter um poder de barganha maior para fazer com que os homens passem também a suprir essa demanda por trabalho doméstico dentro do domicílio. E esses resultados, eles são consistentes com várias alternativas, com várias especificações alternativas e testes de robustez. Então, a gente olha para várias coisas que eu não coloquei na apresentação, mas a gente olha, por exemplo, será que está aumentando o trabalho doméstico dos filhos? E aí, por isso que você não encontra o trabalho doméstico em mulher, ou por isso que o trabalho doméstico dos homens, o aumento, por exemplo, em quem realiza trabalho, já realiza trabalho doméstico não é muito grande, não tem efeito no trabalho doméstico dos filhos. Será que, se a gente olhar só para as filhas, então,
não tem aumento no trabalho doméstico da mãe, mas tem aumento no trabalho doméstico da filha mulher, isso não acontece também. Então, a gente olha para, será que se eu colocar na amostra os jovens nas famílias, os households que têm jovens também de 17 anos, que na teoria eles são um pouco mais diferentes de jovens de 15, não muda o nosso resultado. Então, a gente olha também, em teoria, poderia ter um efeito antecipação, né? Das famílias que têm jovens de 15, porque elas sabem que no ano seguinte elas vão começar a receber aqueles R$ 33, então, dado que elas antecipam que vai ter essa renda extra no ano seguinte, poderia acontecer algum tipo de mudança no trabalho doméstico dentro do household. Não acontece. E como é que a gente mostra isso? Se tivesse um efeito antecipação, a gente espera que o efeito antecipação dos households que têm jovens de 15 seja maior do que os households que têm jovens de 14, certo? Porque os que têm jovens de 14 vai demorar mais para essa renda chegar. Então, a gente faz uma análise comparando esses dois grupos e não tem diferença estatística entre o trabalho doméstico nos households que tem essas duas faixas etárias. Então, a gente argumenta que isso é evidência que não tem um efeito antecipação do household receber algum dinheiro a mais no ano seguinte. E, por fim, para análise de mediação, então, o que a gente está argumentando, naquela derivação que eu fiz, né, da função consumo em relação à transferência de renda, eu mostrei que você pode ter um efeito positivo na demanda pelo consumo do bem doméstico, tanto por um efeito renda, então a renda aumentou e você demanda mais, ou por um efeito do poder de barganha, né? Então, o Bolsa Jovem, ele afetaria o trabalho doméstico, tanto pelo aumento do poder de barganha, mas também poderia ser por um aumento da renda do domicílio. Então, a maneira ideal que teria de ver qual seria o efeito do Bolsa Jovem nisso seria fazer uma dupla randomização. Seria primeiro randomizar os domicílios que receberiam o benefício e randomizar dentro desses domicílios quem recebe. Então, se é o homem ou se é a mulher. Mas a gente não consegue fazer isso, né? Não é assim que funciona o programa. Então, o que a gente vai fazer para tentar diferenciar se o que está acontecendo é um efeito renda ou se é um efeito de poder de barganha é usar o algoritmo da Acharya, Blackwell e Sen. Então, a ideia desse algoritmo é a gente quer descontar o efeito nas horas trabalhadas da renda, e aí ver se, dado que já controlei para esse efeito renda, qual seria o efeito do poder de barganha. Então, essa é a intuição desse algoritmo. Então, a gente tem esse vetor W, que são vetores de variáveis que são pré-determinadas, então, gênero, por exemplo, é uma variável pré-determinada, e variáveis que são intermediate, covariates. Então, aí inclui a presença de eletrodomésticos no domicílio, renda é uma variável que não é pré-determinada antes, ela pode ser endógena ao trabalho doméstico, então ela estaria nesse Z aqui. E a gente coloca aqui também os efeitos fixos. Então, o primeiro passo que a gente quer fazer é justamente tirar esse efeito renda. A gente quer as horas trabalhadas descontadas desse efeito renda. Então, a gente estima um modelo que é muito parecido com o nosso modelo de dividir original. O que muda é que a gente está acrescentando a variável de renda, e aí a gente está incluindo todos esses controles aqui também, que não estavam necessariamente na nossa estimação principal. Então, dado que a gente fez isso, a gente consegue encontrar essa estimação, essas horas trabalhadas no household, no trabalho doméstico preditas, que seria as horas de trabalho doméstico no household descontado desse efeito renda aqui. Então, o que a renda total do household consegue explicar do trabalho doméstico. E aí, dado que a gente tem essa hora de trabalho doméstica predita, a gente estima novamente aquele estimador que eu mostrei lá no começo de diferenças e indiferenças. Então, a única coisa que muda desse estimador aqui é que a gente está usando como a variável que a gente quer explicar essas horas preditas ao invés das horas da variável que está na penagem. Então, e aí a gente estima... Peraí, Yara. Peraí. Eu acho que você foi muito rápido. Não, eu volto, então. Tá. Não, peraí. Então, primeiro passo... Tá, vocês vão... O que a gente vai fazer é o seguinte, vou recomeçar aqui e tentar explicar de outra forma. A gente está falando que o Bolsa Variável Jovem, né, ele pode influenciar o trabalho doméstico pela renda, que seria esse aqui embaixo, e pelo poder de barganha. Então, se a gente conseguir controlar esse efeito renda, então o que sobrar da nossa equação seria o efeito barganha, né? Porque a gente conseguiu controlar esse efeito renda.
Então, esse estimador aqui é uma forma de tentar controlar o efeito renda dessa estimação. Então, o que a gente faz é o seguinte, a gente vai fazer a nossa estimação de diferenças e indiferenças estimada de forma padrão mesmo. A diferença é que a gente está mudando um pouco as variáveis de controle. Então, a gente tem as variáveis do definitivo normal, então tem a dummy que indica o tratamento, tem a dummy que mostra ser elegível, mas o que a gente está mostrando aqui também é que a gente está controlando para essa variável de renda total do domicílio. Então, daqui a gente vai conseguir tirar o efeito renda, e a gente está controlando para essas outras variáveis aqui, porque, em teoria, acho que talvez agora fique um pouco mais claro, existem esses outros confounders aqui que podem afetar tanto a renda quanto o trabalho doméstico dentro do domicílio. Então, o que a gente está querendo limpar dessa estimação é tudo que pode afetar o trabalho doméstico que não é poder de barganha. Então, a gente está incluindo essa parte aqui na equação. E aí, quando a gente estima isso, a gente vai encontrar esse coeficiente aqui, né? Que é o coeficiente da renda. E aí, a gente vai pegar as horas de trabalho doméstico no domicílio e vai descontar o que é explicado do efeito renda. E aí, isso vai dar essas horas preditas. E aí, em teoria, isso controlaria para o efeito renda dentro o que explicaria essa renda nas horas de trabalho doméstico. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Desculpa. E aí, dado que a gente tem essa variável agora de horas preditas, daí a gente faz a mesma estimação que a gente tinha feito antes. Porque, em teoria, o beta que a gente vai encontrar agora seria equivalente ao poder de barganha do domicílio, dado que a gente já controlou para todos aqueles possíveis canais que poderiam estar afetando o trabalho doméstico. Então, a gente precisa de algumas hipóteses, eu não vou entrar muito nelas aqui, mas a gente encontra no primeiro estágio que afeta o trabalho doméstico, né? Então, que é porque a gente está controlando. E aí, quando a gente vai para o segundo estágio, que é justamente quando a gente já controlou para o efeito renda, a gente mostra que o poder de barganha é bastante explicativo. Então, esse coeficiente de 0,354 seria todo o poder explicativo da variável de poder de barganha, que é um coeficiente que é muito parecido com aquele primeiro coeficiente que a gente tinha encontrado. Então, vou até voltar aqui para a gente comparar. A gente encontra que o trabalho doméstico do homem também é de 0,36. Então, o que tá fundamentalmente explicando esse aumento do trabalho do homem é justamente o aumento de poder de barganha das mulheres. Não seria o efeito renda daquela derivação que eu mostrei para vocês antes. E daí, a principal... Eu só vou entrar em um comentário na hipótese 2, que a parte mais restritiva dessas hipóteses que esse algoritmo precisa é isso aqui, que o trabalho doméstico ele precisa ser ortogonal à renda controlada por essas outras variáveis. Isso não parece muito razoável a princípio, né? Porque trabalho doméstico e renda, eles estão relacionados e é uma hipótese muito forte. Então, a princípio, a gente precisa saber como é que isso viesaria os nossos resultados. Se o viés é muito grande, como é que estaria afetando a nossa estimativa. Então, a gente faz uma análise de sensibilidade. Então, esse ρ aqui seria quão severo seria o viés. Então, então, a gente encontra um efeito positivo, né, no trabalho doméstico dos homens. Para que a gente não encontrasse um efeito positivo, o nosso viés teria que ser muito severo. E seria muito difícil você encontrar um viés que fosse tão grande assim. Então, essa análise de sensibilidade está querendo dizer para a gente, basicamente, que mesmo que a gente tenha essa correlação condicional entre o trabalho doméstico e a renda, mesmo que não seja ortogonal, então essas variáveis não sejam exógenas entre si, para que o nosso resultado não fosse válido, não fosse significativo, teria que ser um viés muito severo, que seria muito pouco provável que isso estivesse acontecendo. Então, a gente argumenta que provavelmente nossos resultados pode ter alguma variação ali no coeficiente, o coeficiente real, mas ainda assim o trabalho doméstico dos homens seria positivo, então teria um aumento e seria significante também. Então,
A conclusão final do modelo é que o aumento de renda das mulheres, ele faz com que aumente o poder de barganha, certo? Então, esse seria o principal mecanismo, e isso faz com que os homens aumente a quantidade de trabalho doméstico dentro do domicílio. E o que a gente argumenta, acho que quando você olha nos dados de ofertas no mercado de trabalho, é que isso se deve principalmente, a uma diminuição do lazer. Então, os homens não estão deixando de trabalhar, o que eles estão fazendo é diminuindo o total de horas dedicadas ao lazer para aumentar um pouco a quantidade de horas de trabalho doméstico dentro do domicílio. E o mecanismo que faz com que isso aconteça dentro do household seria justamente esse aumento do poder de barganha das mulheres com esse choque de renda. Muito obrigada. Obrigada, Yara. Excelente seu trabalho. Parabéns, hein? Obrigada. Nada. Ó, eu vou passar para a Ana, que ela vai organizar aqui as perguntas. Quem fez pergunta pelo chat, se quiser abrir o microfone para perguntar. Qualquer coisa eu posso ler aqui também, se a pessoa preferir. Tá. Muito bom esse trabalho, falando de novo, vai. Obrigada. Gostei bastante. Bom. Não, maravilhoso, maravilhoso. Junta aí o modelo coletivo, assim, maravilhoso. Parabéns mesmo. Eu só tenho aqui já uns comentários. Acho que já vai ter aqui algumas perguntas. Eu peguei aqui da Dani, que estava pedindo. Você está aceitando, orientando? Já estão perguntando, você já está... Só elogios. Eu vou perguntar só uma coisa aqui que eu me escapou em relação... Eu já estava vendo lá no modelo, e você comentou agora rapidinho, eu já ia te interromper aqui no resultado, quando você falou que da margem extensiva dos homens, em relação ao modelo lá do modelo coletivo, na utilidade é o consumo doméstico, né, que você coloca lá a função de produção doméstica, o consumo privado e o lazer. Como é que é a oferta de trabalho no mercado? Qual é a hipótese que se admite ali? Se aumenta o trabalho no mercado, se aumenta o housework, o que acontece com... É dada? A oferta de trabalho no mercado é dada? Isso me escapou agora, você falou... Não, os indivíduos, eles podem alocar o tempo deles nas três coisas, na oferta de trabalho, em lazer e no trabalho doméstico. Então, eles fazem essa escolha. Então, a escolha do modelo, cadê, deixa eu achar? Eles escolhem o trabalho no mercado. Então, tanto que a renda do household, né, ela depende da oferta de trabalho do indivíduo A e o salário que ele ganha, e da oferta de trabalho do indivíduo B e do trabalho que ele ganha. Não é fixa. O household ele pode escolher trabalhar, o indivíduo pode escolher trabalhar mais ou menos, dadas as preferências dele. Se ele aumenta o trabalho, você chega na conclusão que ele aumenta o trabalho doméstico, que os homens aumenta o trabalho doméstico, isso não necessariamente ele pode reduzir lazer, né? Porque se ele pode... em teoria ele poderia reduzir horas trabalhadas, ele poderia. Mas quando a gente olha para as variáveis de trabalho, isso não muda muito, porque a gente tem um mercado de trabalho que é um pouco mais... Quando a gente está olhando para emprego formal, né? Que é um pouco mais rígido, então as pessoas não têm tanta liberdade em relação ao número de horas que elas conseguem ofertar. Então, o que provavelmente está mudando é lazer, mas não é... Poderia ser trabalho. Ela poderia decidir ofertar um pouco menos de trabalho. Que, assim, o seu trabalho está maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, esse último exercício de robustez e tal. Assim, eu fico até... o que eu senti falta, eu não senti falta de nada, né? Mas exatamente quando você chegou nessa conclusão final, eu fiquei, desde o início, eu fiquei exatamente... de repente, colocar alguma estatística em relação a essa variável, já que você não assume a oferta de trabalho no mercado
como dado, né? Porque, em geral, esses modelos coletivos começou lá com esse Capurri, Fortin e Lacroix, com a oferta de trabalho no mercado, e aí esquecia o trabalho doméstico. Aí depois ele incorporou a função de trabalho doméstica, e aí eles sempre assumem o outro trabalho como dado, né? E agora você está assumindo que o trabalho no mercado também está sendo uma opção de escolha. Então, ele vai ficar mais completo ainda se você também colocar essa variável como uma opção de escolha, né? De repente, colocar mais alguma... o que eu quero dizer é colocar mais alguma estatística. Acho que mostrar formalmente, né, que você não tem uma mudança no mercado de trabalho, que você está vindo da redução do lazer, né? Mostrar formalmente que tá vindo... exatamente, mostrar formalmente, assim, não necessariamente. Eu até falo isso porque eu tô fazendo um trabalho sobre diretamente com relação ao lazer, que eu assumo que é trabalho total, né? Eu coloco trabalho total e aí eu chego exatamente nesse trade-off. Mas você não, você pega as 3 variáveis de escolha, né? Então, acho que isso é legal. E o outro comentário é muito também marginal, de uma estatística que eu estou até vendo que tem gente presente aqui, acho que a Isadora, acho que teve um grupo de estudo com a Lorena, que eu participei também, acho que ela chegou a fazer alguma estatística com relação, e eu estou trabalhando com a Joana Costa também em relação máquina de lavar no Nordeste. Eu fiquei muito impressionada nas áreas rurais, eu achava que isso era coisa do século passado, como tem muito domicílio com pouquíssimos, né? Domicílios com poucas máquinas de lavar ou eletrodomésticos. E aí você teve alguma estatística, algum resultado aí que você colocou homens 7% e mulheres? só, acho que dos domicílios tem máquina de lavar a roupa, não é isso? E aí isso não atrapalhou em nada os seus resultados. Por isso que eu acho que, de repente, nem merece também explorar muito, ou não, mas, de repente, eu também, de repente, colocar alguma estatística descritiva, eu senti falta, de repente, de dimensão regional. Não sei, isso foi... A gente faz um teste usando só a região norte, né? Que tem Nordeste e Norte são as regiões que têm mais... maior número de beneficiários. E os do Bolsa Família... E os que têm menos máquina de lavar, né? São os domicílios que têm bem... Aí os resultados se mantêm, usando só essa subamostra da região norte. Então, a gente faz essa análise de robustez também. Aí eu fiquei com essa estatística na cabeça, só por mais questão ilustrativa e curiosidade mesmo. Mas, assim... Os principais, a maioria dos beneficiários estão em área urbana, né? E aí, tipo, acho que faz sentido você ter uma quantidade maior de, tipo, 60% que tem água corrente, mas você tem pouca incidência de máquina de lavar, né? Mas, tipo, você tem acesso à água, você tem essas coisas, está lidando num ambiente que é um pouco mais urbano, eu acho, com a quantidade de beneficiários, né, total. Mas, realmente, você tem uma quantidade muito pequena de máquina de lavar entre os... Não, mas muito legal. Parabéns, muito excelente o trabalho. E acho que isso é o quê? Um paper de mestrado? Não, é trabalho de... Não, não é do mestrado, não. É um paper que eu estou trabalhando com o Carlos faz um tempo já. Mas não foi nem... Eu estou impressionada com essa geração, assim. Não é nem meu trabalho de É o quê? Monografia? Eu estou impressionada, gente. É excelente. Parabéns mesmo. Obrigada. Vamos aqui para o chat. Então, acho que a Ana precisou sair, que ela ia participar de uma banca, mas você pode fazer a pergunta por ela, depois ela assiste a gravação, né? Ela fez um comentário em relação àquela hipótese do joint production, mas eu acho que já mas a gente lava a roupa, cozinha e cuida de criança ao mesmo tempo, né? A ausência de joint production é uma hipótese necessária.
Eu acho que, em geral, Eu acho que é uma o que se hipótese faz, que né? vem dos modelos, né? Então, tipo, a gente não colocou essa hipótese adicional, a gente bebeu das fontes dos modelos coletivos que já existem. Então, acho que a resposta é a gente vem da fonte que já usa essa função de produção. Ela vem da fonte do Chiappori. Sim. Desde Becker se critica, mas é o jeito. É tentar simplificar, né? Para não deixar muito complicado e tentar tirar intuições do modelo e acho que não tem como escapar muito disso. E a Dani Caruzzi, ela está perguntando se você teria a mesma tabela 4, aquela da margem intensiva e extensiva para as mulheres. A gente não fez essa tabela porque, como a gente não encontra resultado no trabalho doméstico das mulheres, a gente achou que não valia a pena ocupar esse espaço no paper com essa tabela. Porque a gente só faz para os homens porque a gente encontra justamente que tem um resultado positivo, né, no trabalho doméstico deles, e tem esse outro gráfico aqui que é bastante sugestivo, né, de que a maioria dos homens não faz nenhum trabalho doméstico, e a quantidade de mulheres que não realizam trabalho doméstico é muito pequena. Então, acho que a mudança na margem intensiva e extensiva também seria muito pequena. Se você olhasse só para as mulheres, que você tem uma quantidade muito pequena de mulheres nessa ponta aqui, enquanto a quantidade de homens é muito grande. Ok. Eu acho que eram esses os comentários. Não sei se agora tem mais. Só arrasou. Alguém tem mais alguma pergunta? Comentários? Yara, está tranquila? Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou disponível. Só entrar em contato também. Tá bom. Então, acho que podemos encerrar, então? Queria agradecer de novo o convite. Muito obrigada por terem me chamado. Foi muito legal apresentar o paper. De Muito nada. bom. A gente tem a agradecer. Muito obrigada. Foi excelente. Muito bom o seu trabalho. Nossa, o seu e do Carlos, né? Tô vendo que o Carlos está aí também, né? Também. Parabéns, muito bom. Então, olha, gente, a gente vai encerrar aqui o webinar. Eu agradeço em meu nome da Ana, pela participação de todos. Lembrando que esse é o último webinar de 2021. Vamos agora descansar. Voltaremos ano que vem com força total e novidades no GFAM. Um abraço para todo mundo. E boas festas, né? Tchau, tchau.